Se você deseja contribuir diretamente com o projeto da Central da História e garantir que o canal se fortaleça cada vez mais, considere fazer uma doação direta via Pix, a maneira mais simples e certa de ajudar, por circundar a burocracia da plataforma e ser direta. Para fazer uma doação via Pix, basta escanear este QR Code no canto superior esquerdo do vídeo ou usar a chave Pix do canal, centraldahistoriabr@gmail.com. O meu mais sincero agradecimento a todos os que contribuírem. Durante o decorrer da história humana, algumas poucas pessoas se destacam pelos seus feitos, bons ou maus, e ao menos no que diz respeito à questão de conquistas militares, talvez nenhum outro ser humano em toda a história do mundo seja tão notável ou bem-sucedido quanto Alexandre da Macedônia, o príncipe guerreiro que antes dos 33 anos já havia conquistado todo o mundo conhecido da sua época, com um domínio que ia desde sua terra natal até os mais distantes rincões do conhecimento geográfico antigo, e que inaugurou uma nova fase de espalhamento cultural e político, moldando as bases de poder para o Oriente Próximo pelos séculos que seguiriam a sua morte. Portanto, no vídeo de hoje, vamos compreender melhor sua história e sua trajetória, para que tenhamos um olhar mais amplo e mais completo sobre aquele que provavelmente foi o ser humano mais vitorioso no campo militar em todos os tempos, e o maior conquistador que o mundo já viu. Para compreendermos a história de Alexandre, no entanto, primeiro precisamos retroceder um pouco no tempo, para entendermos a história do homem que lhe daria origem, seu pai, o rei Filipe II. Nos tempos do governo de Filipe sobre a Macedônia, seus vizinhos mais ao sul, as cidades-estado da Grécia clássica, já não gozavam do mesmo poder e influência que uma vez tiveram, e as maiores metáforas para esse declínio eram justamente as duas cidades principais do mundo helênico clássico, Atenas e Esparta. Cerca de meio século após o final da Guerra do Peloponeso, evento crucial para a história grega que com toda certeza terá um vídeo dedicado a si aqui no futuro, tanto Atenas quanto Esparta se encontravam apenas como sombras do que haviam sido no passado, após anos de uma violenta e desgastante guerra de atrição. O outrora poderoso Império Marítimo Comercial de Atenas havia se reduzido drasticamente, e a cidade agora exercia poder principalmente apenas no entorno de suas próprias fronteiras, enquanto a outrora poderosa Esparta, a cidade que se gabava de formar os melhores guerreiros do mundo antigo, havia minguado até se tornar praticamente irrelevante num cenário mais amplo, o que aliás impactaria também a forma como a conquista da Grécia por Filipe se daria. Tendo passado sua juventude sendo criado na cidade-estado de Tebas, então provavelmente a mais poderosa desse cenário grego decadente, Filipe havia aprendido muito sobre o estilo de guerra grego e havia se tornado um mestre nessa arte, dominando principalmente a formação da falange, um estilo de luta defensivo em que cada soldado apoiava seu companheiro ao lado com seu escudo, formando uma formidável barreira blindada que era capaz de sobrepujar qualquer linha ofensiva inimiga, especialmente quando formada por soldados de infantaria mais leve. Aliado a isso, Filipe também aprendeu a importância de promover homens baseado em mérito ao invés de nobreza, a não dispensar todas as suas tropas em ataques precipitados e a utilizar de forma complementar sua cavalaria, que era afamada nesses tempos, em auxílio à infantaria, táticas essas que ele usaria anos mais tarde para promover sua própria conquista, tomando de assalto quase toda a Península Helênica, com a exceção da Lacônia, pois como dito anteriormente, Esparta se encontrava então tão fraca e irrelevante que o rei macedônio nem sequer se incomodou em conquistá-la para seu nascente império. Outro aspecto da infantaria macedônia usado por Filipe em sua conquista era a famosa sarissa, uma longa lança de mais de 6 metros de comprimento que, em combinação com a tática da falange, permitia aos seus soldados serem eficientes no campo ofensivo e com uma certa distância do inimigo, enquanto se protegiam de forma eficiente, tornando-os quase como tanques de guerra dos campos de batalha antigos, e garantindo um alto nível de sucesso em batalha. Pelos idos do ano 338 antes da Era Comum, as forças de Filipe já haviam dominado toda a terra grega que ambicionavam, e o mais importante se apontar para os propósitos do vídeo de hoje é que o rei tinha ao seu lado seu jovem filho, Alexandre, que vinha aprendendo a arte macedônia da guerra da forma mais eficiente possível, em campo, na prática, o que seria absolutamente inestimável para os prospectos do jovem em tempo. Com apenas 18 anos à época, Alexandre havia sido incumbido de comandar as melhores forças de seu pai, o que o havia tornado em um comandante militar de raro talento e eficiência.
No ano 336 antes da Era Comum, o rei Filipe finalmente faleceu, deixando seu trono e seu legado militar ao jovem Alexandre, então com 20 anos, que provaria muito em breve ter pretensões ainda muito maiores do que as de seu pai. Filipe sempre havia sonhado em promover a unificação do território grego, o que havia de fato alcançado pouco antes de sua morte, mas Alexandre ambicionava algo diferente. Ele tinha seus olhos fixamente presos ao sol nascente, a leste, onde se encontrava aquele que era até então o maior poder que o mundo já havia visto, o Império Persa Aquemênida, inimigo jurado das cidades gregas e um prêmio ainda muito maior do que a própria Grécia em si. Contudo, antes que pudesse se concentrar em qualquer nova campanha, o jovem governante precisou passar os 2 primeiros anos de seu governo suprimindo revoltas nos territórios que seu pai havia conquistado, como não poderia deixar de ser, pois sempre que existe uma mudança de comando e alguém mais jovem assume o poder, muitos enxergam isso como uma oportunidade de independência. Mas era com Alexandre na Macedônia que estavam lidando, e por isso mesmo, todas as revoltas foram esmagadas. Durante este período, o jovem líder também promoveu algumas mudanças importantes em suas linhas de combate, organizando-as com base em sua mobilidade e flexibilidade, reorganizando suas ordens de combate para apenas engajar contra o inimigo no melhor momento possível e atualizando o armamento de suas unidades, criando diversas novas a partir da experiência de combate, para além de seus hoplitas que organizavam as falanges. Com as rebeliões derrotadas e sua tensão mais uma vez livre, Alexandre se concentrou em seu objetivo de tornar de assalto o Império Persa, embora os motivos por trás de tal decisão não sejam claros. A história oficial é de que ele faria isso como uma represália e vingança pelas guerras promovidas pelos persas contra a Grécia, um pretexto pouco plausível considerando-se que elas já haviam se encerrado mais de 150 anos antes. Mas ainda assim, o mais provável é que ele fizesse isso por ganhos, glória e riquezas, e para imortalizar seu nome na história, como era característico entre líderes políticos da época. A primeira grande batalha entre Alexandre e os persas se deu às margens do rio Grânico, onde o jovem líder demonstrou sua sanha conquistadora, sua genialidade militar e uma boa dose de sorte também, pois sua estratégia de se colocar à frente do campo de batalha inspirava seus homens, mas era ao mesmo tempo tremendamente perigosa, e de fato, Alexandre quase foi morto durante tal batalha, ainda que no final tenha sido vitorioso. O próximo passo do general macedônio foi o de conquistar todos os portos persas na costa mediterrânea, como uma forma de apoiar logisticamente seu exército enquanto negava ao inimigo o acesso a essas vias vitais de suprimentos, uma estratégia que se mostrou também bastante acertada, pois ao mesmo tempo em que auxiliava suas forças, ele impedia também que os persas o flanqueassem usando seus portos como cabeças de ponte para movimentar exércitos pela retaguarda. O próximo grande embate entre Alexandre e seu rival persa Dario III se deu próximo à cidade de Isso, na região sul da atual Turquia, no ano 333 antes da Era Comum, e o resultado final da batalha foi mais uma vitória para os macedônios, pois o exército persa mais uma vez recuou, e a própria família do imperador persa foi tomada como cativa por Alexandre. Com mais uma derrota cachapante em suas mãos, Dario começou a se dar conta do perigo gigantesco representado por Alexandre, e isso impeliu o persa a lhe oferecer um acordo, cedendo todos os territórios a oeste do rio Eufrates à Macedônia em troca de um acordo de paz e da cessação das hostilidades. Era um acordo bastante atrativo, e um dos generais sob Alexandre, um homem chamado Parmênio, teria dito na ocasião: se eu fosse Alexandre, aceitaria o acordo, ao que o jovem rei da Macedônia teria respondido sarcasticamente: se eu fosse Parmênio, eu também, indicando que ele, Alexandre, não se contentaria em ter para si mesmo apenas uma parte do Império Persa, ele conquistaria tudo. Por isso, em sua carta de resposta à proposta de Dario, Alexandre o repreendeu por falar consigo como se fosse um igual, lhe dizendo que deveria endereçá-lo simplesmente como o senhor de toda a Ásia. Com isso, qualquer tentativa de um compromisso estava encerrada, e a luta entre os dois impérios seria de eliminação. A conquista macedônia continuou inabalável, com os exércitos persas recuando cada vez mais e mais em direção a sul e a leste, mas ao contrário de outras forças conquistadoras anteriores, e semelhante ao que faziam os próprios persas, os macedônios de Alexandre eram conquistadores surpreendentemente gentis com seus conquistados, lhes permitindo manter suas tradições e sua religião de maneira quase intacta, a menos que resistissem demais. O maior exemplo desse comportamento excepcional nos veio durante a batalha pela cidade insular de Tiro, no Levante, região dos atuais Líbano e Israel.
No ano 332 antes da Era Comum, o povo de Tiro decidiu que queria permanecer neutro naquele conflito entre titãs, já que sua cidade-ilha não teria nenhum interesse direto sobre quem controlava politicamente o continente. Mas Alexandre negou a eles essa prerrogativa, forçando-os a escolherem entre a rendição e a conquista forçada, e o caminho que os homens de Tiro escolheram foi o da resistência. O general macedônio a isso concordou, e como seus inimigos se encontravam ilhados, ele decidiu começar a construção de uma ponte de campanha para marchar com seu exército até a ilha. Mas essa primeira ponte foi destruída pelo inimigo, o que apenas serviu para incendiar os brios de Alexandre, que então iniciou a construção de uma segunda ponte ainda mais forte. Tal ponte, aliás, também contava com armas de cerco sobre seu leito, como balistas, catapultas e as famosas Helépolis, nome que em grego significa literalmente tomador de cidade, e que todos aqueles que já jogaram Age of Mythology conhecem bem. Enormes torres de cerco móveis cuja função era oferecer uma alternativa de escalada segura às muralhas inimigas. Tais armas também eram montadas sobre balsas e barcaças, pois Alexandre não desejava dar ao povo de Tiro nenhuma chance de resistência, pretendendo afogá-los, sem trocadilho, pela pura força de seus números. Diante disso, Tiro empilhou enormes pedras na entrada de seu porto para impedir que tais navios atingissem sua costa, mas Alexandre respondeu a isso enviando outras embarcações com grandes guindastes de mão para remover as pedras do caminho, e desse modo, em pouco tempo, seu exército havia atingido a costa da ilha, e Tiro era sua. Ao contrário das instâncias anteriores, em que Alexandre havia sido benevolente com as cidades conquistadas, ele decidiu tornar o povo de Tiro em um exemplo tanto aos que ele já havia conquistado, quanto aos que ele ainda viria a conquistar, e após decorridos 8 meses desde o início das investidas, ele ordenou os assassinatos de 10.000 homens e o aprisionamento de 30.000 mulheres e crianças, que foram todos vendidos como escravos. Após o massacre em Tiro, o último local a oeste da Mesopotâmia que ainda era reduto persa era justamente o Egito, ao qual Alexandre também conquistou sem maiores percalços, uma vez que os egípcios nunca haviam sido muito entusiasmados com seu domínio pelos persas, especialmente após a instância em que um de seus imperadores, Cambises, esfaqueou o touro sagrado de Apis, um ato considerado pelos egípcios como um sacrilégio. Sendo assim, Alexandre foi recebido como um libertador, não como um conquistador, recebendo o título de faraó. A essa altura, o general da Macedônia já se considerava mais do que um escolhido dos próprios deuses para governar o mundo, e diversos haviam sido os sinais que corroboravam sua hipótese, como nas instâncias do Nó Górdio, quando ainda na Frígia, parte da Anatólia, em que Alexandre havia solucionado a questão de quem desfizesse o nó apresentado pelo oráculo do reino seria governante não apenas desse reino, mas de toda a Ásia, provavelmente simplesmente cortando-o ao meio com sua espada, e da sua visita ao oráculo, dessa vez no oásis de Siwa. Sim, o mesmo de Bayek de Assassin's Creed, onde ele foi declarado, além de outras coisas, como literal filho de Zeus, o mais poderoso deus do panteão grego, algo tremendamente vantajoso para sua autopropaganda. Apesar disso, no entanto, alguns de seus homens, já cansados dos meses em campanha, começaram a se sentir algo desconfiados das intenções e da crescente sede de conquistas de Alexandre, pois os helênicos, via de regra, não vinham com bons olhos aos reis e déspotas, e a cada dia que passava, era o que parecia ser a intenção do jovem, mas ao menos durante seu período de vida, tais suspeitas não geraram grandes repercussões. Após a conclusão do domínio de toda a costa mediterrânea dominada pela Pérsia, Alexandre virou seus olhos para o próprio coração do império, na região que hoje compreende o sul do Irã, e marchou uma vez mais nessa direção, voltando a se encontrar com Dario III naquela que seria a maior e possivelmente mais famosa batalha em toda aquela guerra, a Batalha de Gaugamela. Lançando mão de seu formidável serviço de espionagem, Alexandre bateu todo o terreno antes mesmo que os persas se colocassem em posição de combate, de modo que já contava com uma vantagem estratégica importante logo de início, o que seria importante também quando consideramos os números de ambos os lados. O exército de 47.000 soldados macedônios teria de enfrentar uma força que, de acordo com estimativas modernas, seria até 2 vezes maior, e que, de acordo com fontes antigas, poderia ter até 1 milhão de homens, um número absolutamente impossível para os padrões da época, mas que serve ao menos para demonstrar a vastidão das forças sob o comando de Dario.
Sabendo bem que Dario provavelmente tentaria envelopar seu exército menor com sua superioridade de forças, Alexandre preparou uma isca para os persas, mas seu flanco esquerdo teve problemas durante o embate, o que permitiu aos persas que começassem a perseguir sua coluna central, que entrou em retirada, dando a Alexandre a escolha entre lutar contra o flanco persa que protegia o próprio Dario, tendo a oportunidade de capturá-lo, mas em troca vendo seu exército se desfazer, ou dar suporte ao flanco esquerdo, salvar a integridade do exército para novas conquistas, mas correr o risco de perder o rastro do persa. Alexandre escolheu a alternativa mais prudente, abandonando sua caçada e se concentrando em ajudar o flanco a sobreviver, preservando suas forças e eventualmente saindo vitorioso na batalha, embora Dario tenha mesmo escapado. Essa grande vitória convenceu diversos sátrapas, o nome dado aos governantes locais das províncias persas, a se renderem também a Alexandre, e de fato, Dario acabou sendo derrubado por um desses homens, chamado Besso, o que na realidade enfureceu Alexandre por ter perdido a chance de ter executado Dario por si mesmo, mas ainda assim estava feito. O Império Persa já não contava mais com um líder e estava completamente à mercê das forças helênicas. Os próximos anos de sua campanha foram passados subjugando a vastidão dos domínios persas no centro-sul da Ásia, e não seria até estarem já fundo no vale do rio Indo, local que hoje se localiza entre o Paquistão e a Índia, que os homens de Alexandre finalmente começaram a questionar o intuito de ainda estarem marchando, em parte por se encontrarem cansados e sentindo falta de sua terra natal, e em parte por temerem que, se fossem ainda mais adiante, acabariam atingindo o fim do mundo. O conquistador ainda desejava seguir adiante, mas após 6 anos de guerras ininterruptas, ele sabia enxergar a lógica no argumento de seus homens, e além disso, também temia que, caso os pressionasse demais, eles poderiam simplesmente abandonar sua causa, o que o forçou de certo modo a começar a recuar. A essa altura, Alexandre já era uma figura diferente daquela que havia sido quando herdou a coroa de Filipe, muito mais persa em sua aparência e em seus costumes do que qualquer outra coisa. Ele havia se casado com uma nobre persa e fizeram com que ao menos 90 de seus comandantes subordinados fizessem o mesmo, e exigia que os homens se curvassem quando em sua presença, algo um tanto preocupante na perspectiva dos gregos, que novamente não eram grandes apreciadores de tais formalidades estrangeiras. Com isso, os macedônios recuaram pelo sul do Irã e atingiram eventualmente a Babilônia, no Crescente Fértil, onde fizeram uma parada para atender a algumas festividades após uma longa campanha. E ali, fosse por uma febre forte, por envenenamento alcoólico ou por envenenamento político, podemos dizer, Alexandre, aquele que ficaria eternizado pela história como o Grande, o maior conquistador em todo o mundo antigo, morreria em 10 de junho de 323 antes da Era Comum, com apenas 32 anos de idade, deixando para trás um legado de poder e conquista como não se veria novamente até os tempos do Império Romano, cerca de 4 séculos mais tarde. Contudo, o que Alexandre tinha de grande conquistador e estrategista lhe faltava como estadista, pois após seu falecimento, seu império rapidamente se fragmentou entre seus generais mais poderosos, sendo dividido em diversos pedaços, inaugurando uma nova fase da história da região e de todo o mundo antigo ocidental conhecida como período helenístico, no qual a cultura e a civilização gregas foram absorvidas, modificadas e expandidas por diversos outros povos, com destaque naturalmente para os próprios romanos, o que faria com que mesmo hoje, mais de 2 milênios após sua morte, o legado de Alexandre Magno ainda se fizesse sentir em nossos dias, e seu nome também fosse rememorado como um dos maiores homens que já viveram.